dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, do universo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Scherzner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade de Métodos de São Paulo. E aquela perguntinha que não quer me calar, Vel. Como está o tempo aí? Ele tá saboroso. Saboroso. Tá saboroso, mas tá saboroso com cautela, com leveza. Eu tô percebendo hoje que você tá tão calma, tão zen. O que vocês estão fazendo pra estar tão calma assim, hein? Depois de um TCC pesado hoje, Vel. Pesado. Por que você tá tão calma desse jeito? Deixa eu contar um segredo aqui. Só entre nós mesmo. Eu ganhei um blend da leveza. Ó, como é que é esse negócio de blend da leveza? Ah, é que você não sabe. Mas a nossa convidada de hoje é a professora Paula, que dá aula aqui na FAMESP, inclusive, mas ela desenvolve chás artesanais mesmo dela. E, ó, não é por nada não, mas você não tá sentindo um cheiro gostoso? Demais! Você não tá percebendo? Então vamos aproveitar, apresentar ela, saber um pouquinho mais sobre Bora isso. logo, tô louco pra experimentar esse chá. Professora Paula, seja bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pelo carinho. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, literalmente, vai ser todo nosso daqui a pouco. Sim. Pro, conta pra gente, o que tem aí que tá tão cheiroso? Ah, e aqui, ó, nessa xícara tem um blend, que é a combinação de ervas e especiarias e frutas desidratadas. Esse aqui especialmente chama-se Celebridade. Ele é a combinação de hibisco, alecrim, maçã e canela, né? Desse aroma, sabor. Ele é bem interessante por uma ação diurética, para nós mulheres no controle aí da gordurinha localizada, da celulite. O alecrim ajuda a gente a ficar mais esperto, mais com as sinapses mais ligadas. Então, cada blend desenvolvido vem com um propósito de saúde e bem-estar, resumidamente aí. É que vocês não sabem, mas eu e o Vlad sentamos aqui, a gente já ganhou um catálogo. Catálogo que eu fiquei curiosa, quase roubei do Vlad, mas não deu certo. E conta pra gente, porque assim, tem vários tipos aqui, né? Tem longevidade, leveza, realeza. Eu quero da realeza, Isso é bem interessante para descansar, para falar do que a gente vai, para ajudar no que a gente vai conversar hoje. Aproveitando para esse tema que eu acho importantíssimo, inclusive para mim. Mas conta pra gente, para quem gosta de chá, gosta dessas especiarias, como que faz para encontrar esses chás? Conta pra gente. Ótimo. Então, para encontrar um pouco mais, entender o que são blends de chás, infusões, para entender melhor produtos para saúde e bem-estar, vocês nos encontram no @Mar de Especiarias ou no site mardespeciarias.com.br. E para facilitar a vida de vocês, então, a gente já vai deixar na descrição tanto o Instagram como o site. Obrigada. E falar em chá, eu sou apaixonado por chá. Sabia disso, Vel? Olha, eu fiquei sabendo, mas vou deixar você se vangloriar assim. Não sei, Vlad, me conta. Vou te dar uma dica. Esse sotaque que eu vou fazer agora, não tem como a gente descobrir de onde que é. Mas bagulho, eu adoro chá, tchê. Nem é do sul, não. Nem é do sul. nem é. E por hoje a gente tem muito, né? A gente, quando faz o chimarrão, tem aqueles compostos que a gente tem. Chamate, né? É bom mesmo isso daí, professora? Sim. E esses compostos do chamate, o chá verde, que tem a plantinha da Camellia sinensis, nos traz bastante benefícios. Nos deixa mais ativos, traz uma ação anti-inflamatória, coisas bem, bem interessantes. São bons. E substitui até mesmo café, hein? Eu sempre tive muita dificuldade para tomar café e aí eu tomava chá verde. Ótimo. Assim, Uma ótima era o dia substituição. todo tomando chá verde. É uma ótima. Mas aqui agora, professor, com licença, eu vou conversar aqui com a Fica à minha- vontade. Que hora que ela vai servir aquele chá pra gente? Eu tenho um pouco aqui. Eu tô aqui tentando, né? Deixei preparado um pouquinho aqui. Ó, vou deixar um pouquinho para vocês. Preparei o mesmo, celebridade com hibisco, alecrim, maçã e canela. Deixei aqui para vocês. E ele tem uma cor experimentarem também. bonita, né? Bem viva, tá bem quentinho, ó. Aproveitem. Hoje tá um momento um pouquinho mais friozinho, dá para bom, aproveitar. Porque não tem aquele lance de, Vou né? aproveitar no Tem céu. que a temperatura correta para poder Tem, fazer o chá. na Não relação pode da deixar ferver, não produção, tem uma coisa sim. dessa? Tem chás que se você acrescentar uma água
muito quente, acima de 100 graus, ele fica um gosto mais amargo. É o exemplo, o chá preto. Muitas pessoas têm uma limitação, uma dificuldade do consumo, por exemplo, de um chá preto. Muitas vezes é o erro da operação, o erro da produção, né? Da confecção ali daquele. Então, em torno de 70, 75 graus é uma temperatura legal para o chá preto e uma infusão de 3 minutos é o suficiente. Esse eu fiz com uma temperatura um pouquinho maior para agregar mais sabor, assim, em torno de 90 graus e deixei 5 minutinhos aqui e a infusão ficou bem concentrada. Deixa bem vermelhinho, natural, não tem corante, não tem nenhum aditivo, é tudo natural. E aproveitando aí que a gente tá falando dessas especiarias, a gente trouxe os chás, né? Que eu ganhei o blend da leveza, você ganhou do aconchego. Como que a nutrição, como que os chás, enfim, de forma geral, a nutrição mesmo, pode ajudar no controle de ansiedade, dificuldade no sono, em emoções em geral? E diga de passagem, dados recentes, né? 20, se eu não me engano, 25% da população brasileira, ou seja, um quarto, sofre de depressão. Muita gente. É muita coisa. E esse número ficou muito mais acentuado pós-pandemia, né? Concentrou-se muito mais, né? Dentro da minha profissão, formação, eu sou nutricionista, né? Na minha primeira formação, a alimentação é fundamental para vários aspectos aí, né? Para várias vertentes. E se alimentar bem são vários pontos que a gente pode colocar no aspecto da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adequação. Então, palavras aí que a gente abrange bem dentro da nutrição, dentro da formação de um estudante em nutrição, etc. Tá? Além da alimentação, é importante também salientar, colocar a prática de atividade física. É um trabalho em conjunto, não dá para a gente fugir desse aspecto, né? A prática de atividade física, nutrição tá ali do ladinho, né? Os dois são parceiros, trabalham em conjunto. E também o aspecto da higiene do sono, do dia a dia, da sua rotina, da sua prática, né? Do dia a dia, como que você trabalha com isso, você leva a sua vida, se dias mais estressantes, como é que você adequa a isso, dias mais intensos, como é que você faz o seu momento de relaxamento, descanso, etc. Então, vários pontos estão correlacionados. A nutrição é um fator aí fundamental, de suma importância. É até interessante a gente estar falando disso, porque não só a depressão, mas também a ansiedade também é um assunto muito em pauta hoje em dia. Muita gente sofre com ansiedade, eu mesma. Eu tenho ansiedade, mas ano passado foi um momento que, assim, ela tava aflorada. Inclusive, eu dormindo, eu acordava comigo chutando as coisas. Agitada. Perna inquieta. E uma das formas que eu tinha encontrado de controlar a minha ansiedade foi desenvolvendo uma compulsão alimentar. Compulsão. E tá bem associada. Totalmente. E aí a gente percebe realmente que os alimentos, eles trazem sentimentos e sensações, porque com o doce eu sentia prazer, eu ficava bem, eu ficava tranquila. Ele estimula a serotonina, né? Mas olha que interessante, ó. Por exemplo, eu ia fazer essa pergunta para você agora, Vel, né? Por exemplo, quando você fica ansiosa, se você é aquela que come ou se é aquela que não come. Eu, por exemplo, se eu fico ansioso, eu não consigo comer. Existe as duas Eu não consigo comer. Não me dá fome. Eu não posso ver comida na minha frente. Doce, chocolate, barra de chocolate, eu acabo com a barra de chocolate. É muito comum esse lado, essa vertente. Mas também tem o outro lado. As pessoas acabam desenvolvendo uma anorexia no sentido não de transtorno alimentar, mas de não querer comer. Existem os dois lados, mas é mais comum a compulsão alimentar. E a busca que o corpo fala para você, porque o corpo fala, né? Com diferentes formas ele fala. E essa busca que ele faz, que ele te traz, é por doce, geralmente, é associado a doce. Para estimular, o açúcar acaba estimulando rapidamente, né? O pico de glicemia acaba estimulando rapidamente aí serotonina, né? Neurotransmissores de bem-estar, de calmaria, só que é algo muito momentâneo. Rapidamente, né? Volta a sensação e você
vai buscando mais, vai buscando Vai. mais. A compulsão é isso. A compulsão é isso. exatamente Você não isso. para, né? Eu já cheguei a passar mal de De tanto que eu comi. comer. E não, Sério, velho? tem indivíduos que acabam, come Passei de mal. forma e não perceber. É, E não perceber. Sim, tanto que ano passado, até o começo desse ano, eu cheguei a engordar 30 quilos. Não. Começo do ano passado até o final. Cara, 30 por causa da ansiedade? Uhum. Eu tenho hipotireoidismo junto, então Que eu engordo muito colabora, fácil. colabora. Eu engordo É. muito fácil também, assim, Sim. é controlado hoje com medicamento. Claro. Mas a facilidade pra engordar é muito maior do que pra emagrecer, Sim. principalmente com hipotireoidismo. Mas indo na linha ao contrário da Vel, né? Tem nutrientes que são importantes para a saúde mental, por exemplo, que nos ajudam. Ao invés, por exemplo, a Claro. gente sabe que comer açúcar não é muito O bom, açúcar é um né? negativo, seria um fator negativo, Isso. né? E o fator positivo, Positivo. parece que mexe com o nosso cérebro. Sim. A alimentação é variada, seria um contexto bem geral, mas tem alguns elementos específicos, né? Alguns elementos que a gente coloca antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? Vou citar alguns exemplos, por exemplo, ômega 3, presente nos peixes de água salgada, linhaça, né? É um exemplo. Alimentos que possuem aí boa composição de vitaminas do complexo B, sobretudo uma vitamina que hoje está sendo mais evidenciada na ciência, que é a vitamina B12, tá? Que está em carência na maioria da população. Ninguém está tendo esse olhar ainda, né? Profissionais de saúde estão começando a despertar. Vitamina D, que precisa estar em bons níveis, tá? E uma alimentação que a gente fala anti-inflamatória. O que é isso? Com a presença de compostos que nós chamamos na nutrição de compostos bioativos. Então, as cores dos alimentos têm um porquê e um bom motivo. Então, a cor arroxeada, a cor vermelha, a cor amarela, a cor verde, são elementos que, além dos nutrientes que nós já conhecemos, tem outros compostos que trazem benefícios também à nossa saúde e à nossa saúde mental. E agora nós vamos Pode brigar. falar, pode falar. Vai falar. Então vamos por partes, vamos por Tá bom. partes. Professor, cor verde, então, né? Como você falou das cores, me interessei isso aí, né? Sim. Cor verde, assim, essas cores. Né? Como é que mais ou menos funciona, professora? Tá. Os compostos bioativos, existem vários, né? Vários elementos, vários nominhos, etc. Mas, de forma geral, são os fitoquímicos. São elementos, né? Da cor verde, por exemplo, a clorofila, né? Bem conhecida, né? Os arroxeados são antocianinas. Cada um vai ter ali uma corzinha diferente, um elemento diferente. No nosso corpo, o consumo adequado vão ter ações aí antioxidantes, ou seja, de evitar o envelhecimento celular. Mas não o envelhecimento que a gente fala de estética, de beleza, e sim também é uma consequência positiva. Mas o envelhecimento do funcionamento da célula. A célula funcionando bem, eu previno doenças, né? Eu tenho uma saúde mais plena, consigo fazer as minhas atividades, tenho uma saúde mental, diminui os picos de estresse, porque o estresse, a ansiedade está no nosso dia a dia, na correria, no dia a dia do trabalho, de estudo, seja qual for a atividade que a gente venha trabalhar, desenvolver, etc. Mas eu ofertando ao meu corpo elementos que vão diminuir essas ações estressantes, esses picos, isso vai favorecer o bom funcionamento dele também, né? E aproveitando isso que a gente tá falando, que você comentou também sobre a B12, que hoje tá muito alta, tá fazendo mais o Falta. exame, então as pessoas estão sabendo que estão em falta. É. Assim como também da vitamina D. O que a falta dessas vitaminas, assim como de outras, pode causar? Como elas ajudam no distúrbio? Sim. A vitamina D, ela hoje não, já há algum tempo na ciência, ela já nem é tão vista como vitamina, ela é um para-hormônio, é um elemento muito maior do que uma vitamina, né? Ela tem uma dificuldade no processo metabólico de absorção, precisa da ação dos raios solares, né? O consumo nem sempre é adequado, nem sempre atende às nossas necessidades, então por isso geralmente o nutricionista, o médico sugere a suplementação. É algo que é corriqueiro, tá? A falta de vitamina D com o passar do tempo está associada principalmente a baixa imunidade, uma alteração da imunidade,
enfraquecimento da formação da massa óssea, tem uma relação aí também cognitiva, tá? A vitamina D está relacionada a vários fatores. E vitaminas do complexo B, principalmente a B12 que a gente salientou agora, que a gente alertou agora, ela está associada, a redução dela, baixos níveis, está associada a uma anemia, uma fraqueza, um cansaço que a gente não entende. Nossa, eu estou cansado todo dia, estou cansado todo dia. E principalmente, uma coisa que a gente não está aí se atentando, mas principalmente a falta de memória. Memória é algo que as pessoas não estão identificando, não estão percebendo, mas com o passar do tempo, da idade, isso pode facilitar lá na frente, quando chegar na fase senil, no idoso, doenças degenerativas como o mal de Alzheimer. Nossa, eu nunca tinha né? pensado nisso, porque minha avó tem Alzheimer, né? E ela faz tratamento com B12. Sim, Nunca tinha pensado nisso. e ela deve fazer com ômega 3 também, é indicado. Já fez, não faz mais, mas já fez. Eu acho que falta de memória é uma coisa muito relativa, né? O que nós estamos falando hoje mesmo? Aí, a gente já sabe que você é idosinho. Não, calma. Ô, Pro, esse bate-papo aqui tá muito interessante. Tá. Né? Mas muito interessante. Professora, por exemplo, ó, vamos falar um pouquinho de fecundação. Sim, tá associado. Homem e mulher, fecundação. Tem nutrientes que ajudam, por exemplo, o óvulo da mulher, o espermatozoide dos homens, né? Como é que a senhora orienta aí pra gente poder comer aquela coisa toda aí? Para uma saúde, para ocorrer a fecundação, para uma saúde, né, de ambas as partes, alimentação geral saudável para ambos, né, e atividade física a gente já entendeu, né. Pensando no aspecto da mulher, atividade física, eu não vou esquecer dessa, parte, né? eu não vou esquecer dessa pessoal já vai tecla. fazer de carteirinha. Não nesse sentido, no sentido da prática, né, da atividade física, e claro, né, a prática também, né, para ocorrer uma fecundação. Mas no aspecto nutricional, a mulher precisa estar bem nutrida. Uma mulher inflamada, uma mulher que esteja muito acima do peso, tem dificuldade de fertilização, tem dificuldade de engravidar, né? Uma mulher que esteja num grau de obesidade, ela apresenta geralmente essa conduta, essa dificuldade aí de engravidar. Quando ela emagrece, brevemente, ela engravida. Então, o primeiro passo é diminuir o processo inflamatório, né? Que o ganho de peso é um processo inflamatório, é algo que demanda muita energia, que demanda muitos processos no corpo humano, né? No nosso corpo. Então, o primeiro passo seria o emagrecimento, uma conduta alimentar, dentro de uma orientação alimentar por um nutricionista, nesse processo de emagrecimento. Alguns elementos, né, são interessantes a mulher consumir até pré-gestacional, ou seja, antes de querer engravidar. Suplementação por ômega 3, que a gente conversou agora, vitaminas do complexo B, entre a B12 e outro elemento chamado ácido fólico, que ele é bem importante, né, no processo gestacional, na formação do bebê, etc. E observar os níveis de ferro também, um mineral importantíssimo que deve ser prevenido aí, a anemia, entre os fatores. Existe um composto também chamado coenzima Q10. A gente encontra em cápsula. Nos alimentos é um pouco mais difícil, é ter uma alimentação bem variada, bem regrada. Mas a gente encontra isso de forma de suplemento, que auxilia a ativação celular, as células trabalharem bastante, trabalharem rápido na produção de energia. Isso pode colaborar também com a gestação. E para o homem? Para o homem, né? Também, processo, né, anti-inflamatório, homem acima do peso, diminui produção aí de espermatozoides, diminui a questão aí de performance e tudo mais, né, além da ação anti-inflamatória. Pode associar ômega 3 também, os compostos bioativos, e ele praticando atividade física, a gente pode pensar aí compostos naturais, como tríbulos terrestres, que é um pozinho, uma raiz, que geralmente a gente encontra em pó, que estimula, né, o vigor, a força e, consequentemente, pode melhorar o perfil, pode auxiliar também na produção indiretamente do hormônio testosterona, tá? Mas isso vai estar associado à alimentação, novamente, com a atividade física. A gente nunca vai fugir desse binômio, né, dessas duas vertentes. E alimentação variada, equilibrada, aquele complexo. E, principalmente, o acompanhamento com um
nutricionista. Não pode ser esquecido. E olha, a gente tem falado muito da parte de alimentação, mas agora eu quero saber sobre a hidratação. Ótimo. Como que ela pode afetar, qual a importância de fato da hidratação, porque hoje a gente sabe, as pessoas têm muita dificuldade de realmente tomar a água. É muito difícil. Muita gente fala que não gosta. Hoje tem muita gente, eu conheço pelo menos muita gente que troca água pela Coca Zero. Ai, Nossa, é muito sério? triste, é muito triste. Nossa Sim, Senhora. sim, a gente Falando toma. que tudo que é zero não tem calorias. E aí troca. Mas esquece Troca. de outros compostos bastante inflamatórios. Qual a importância da hidratação nisso tudo que a gente tem conversado também? Sim, dentro da alimentação, né, de forma aí saudável, a hidratação está em conjunto, tá ali interligada. Consumir água é algo de suma importância para todas as funções aí orgânicas, né, todo funcionamento. Então, a gente estima em torno de 35 ml por quilo de peso dia. Então, se o indivíduo pesa lá em torno de 70 quilos, um cálculo de peso mais, que a gente fala mais ideal, né? Mais adequado. Se ele pesa lá 70 quilos, multiplica por 35, né? E você vai encontrar a sua necessidade diária de líquidos. Refere-se à água, a chás, né? Entra também suco de frutas, natural de preferência, né? Claro, tá? Claro que também tem a água dos alimentos, etc. Mas a água é um elemento aí fundamental para dar um sabor para aquelas pessoas que têm dificuldade de tomar água. Ai, a água é tão sem graça. Coloca umas gotinhas de limão, né? Deixa ela aromatizada. Uma folhinha de hortelã, uma laranjinha lá descascada com a casquinha dentro, que dá um sabor. Então, a gente pode buscar aromas para dar essa água e estimular ali o consumo. Refrigerante nunca substitui a água, muito menos o zero. Sim. Posso ter meu momento mito ou verdade? Agora é a hora. Eu já escutei algumas vezes que quando a gente acorda, o ideal é tomar um copo de água. Perfeito. Por quê? É verdade? É verdade. É verdade. É fato ou fake? É verdade. É fato. É fato. Então, como se nada. Vel, seu momento fato ou fake? A gente precisa mesmo tomar um copo de água quando acorda? Precisa. Vou dar 2 dicas. Primeiro, o consumo aí na verdade, 3. Primeiro, lá, a sua higiene, né, pessoal, escovar os dentes, fazer a raspagem da língua para te tirar ali resíduos que foram acumulando durante o sono, né, durante o seu descanso. Segundo, beber água e você vai aumentando a quantidade gradativa do consumo dessa água nesse primeiro momento. Ah, tenho dificuldade, toma pelo menos um golinho, depois aumenta para 100 ml, 200. Pelo menos é indicado que vai aumentando lá para em torno de 500 ml ou até 1 litro ali naquele momento, tá? Depois desse momento da água, do consumir a água, por que você tem que beber? Porque você ficou horas dormindo e horas sem se hidratar. Primeira coisa que o corpo precisa é hidratação. Tá? Para deixar ativado as células, olha, ele acordou, eu já posso começar a trabalhar, fazer o meu momento de trabalho. Então, hidratar aquilo que eu não executei durante meu sono. Eu estava descansando, não estava bebendo mais água. Fiquei lá 8 horas, 6, 8 horas, depende do tempo que eu estou descansando. E o terceiro ponto que eu indicaria é um elemento, é um aditivo para a saúde, são os shots matinais. Tá? Na Mar de Especiarias, a gente desenvolve também shots matinais. O que são esses shots? São a combinação de compostos, na qual eu vou diluir limão espremido, ou num vinagre de maçã orgânico, ou em água, tá? Combinação, mexeu, tomou, mantém o jejum e vou ativar o bom funcionamento celular também. Eu já tenho que fazer algumas correções desde a hora que eu acordo, Vlad. Lascou. Já descobri que eu não durmo direito, que eu não faço atividade física, e agora eu tô lascado. Tô falhando com a minha hidratação. Mas eu quero ter meu momento fake aqui também. Ah, tá Fato ou bom. fake? Tá bom, pode ter. Assim, cara, o Instagram é a coisa mais maluca que a gente tem, Com certeza. né? Muito. Aí eu cheguei lá, tô vendo lá no Instagram, né? Pá, lá, né? Como secar a barriga. Ah, essa é boa! Como Essa você a é barriga boa! de 18 dias. Essa é ótima! Cresci o olho. Daqui a pouco vem os 800 pra mim lá, né? E Sim. vem coisa no WhatsApp. Não sei como os caras conseguem descobrir do WhatsApp, né? E agora vem o meu momento. Não que eu esteja barrigudo, mentira, muito. Eu estou olhando para vocês nessa câmera. Eu estou muito barrigudinho.
Professor, o que fazer com essa barriga, com essa pança que eu tenho aqui? Atividade física, você não entendeu ainda? É, Como é que é? Como é que é? Não escutei, não escutei. Atividade Déficit física. calórico, como eu consigo? Obrigado, diretor. Fala pra mim como eu consigo isso. existem várias condutas, né, na nutrição, vários protocolos. Então, existem aí protocolos, né, a gente fala de forma geral dietas, mas são protocolos nutricionais que colaboram. Não vão fazer milagre, nada, não existe um milagre. Em 18 dias, menos ainda. Já fiquei triste. É É fake, fake. tudo Os é caras fake. vendendo isso, hein, cara? Vem, Exercício na vendem, parede. Eles Não é vendem, o que mais aparece pra mim. vendem. vendem rápido e fácil. E as pessoas acabam sendo enganadas. Não existe milagre, né? A gente vai sempre plantar uma sementinha, né, da saúde, do bem-estar, para colher durante toda a vida. São ciclos da vida. Tá? Então, não dá para secar em 18 dias, desculpa. Né? A informação é fake. Mas o que fazer, então? O professor? que fazer? O Na que parte do milagre, fazer? É, eu já me desencantei. primeiro, Agora vamos pra a realidade Vamos lá. é fato. Primeiro, buscar aí o acompanhamento nutricional. Um nutricionista da sua confiança, né? Já entendemos de consumir água ao acordar. O shot matinal, esse shot geralmente eu recomendo lá com própolis, lá com limão espremido, com gengibre em pó, cúrcuma e pimentinha preta lá misturado e faz o consumo. As pessoas fazem uma cara, ai que horroroso, ai que amargo, mas ele traz um benefício gigante. É só um golinho, é rápido e consome. Pauzinho, mistura tudo e Faz a toma. composição, por exemplo, da cúrcuma, pimenta preta, gengibre em pó, né? Um pouquinho de cada vai dar uma colherinha de café, uma colherinha de chá, meio limão espremido num copinho, aqueles copinhos de shot que não é para tomar cachaça, é para tomar shot matinal, shot, matinal. Pensei que fosse pra tomar uma cachaçinha, logo cedo. não Não, dá, não bebo. não vai. Dilui nessa composição e toma de uma vez. Além dessas condutas, uma boa orientação aí nutricional. Então, o consumo de verduras, legumes e frutas que são esquecidos no dia a dia muitas vezes, ou não gosta, ou não consome, né? Consumo adequado de proteínas, entre a carne, ovos. As pessoas traziam os ovos como fatores negativos, mas os ovos são bem importantes para a nossa saúde. Consumo de chás, pelo menos 3 xícaras de chás ao dia, né? As pessoas também esquecem do consumo e vão substituindo por café. E há uma boa rotina, né? Alimentar, a rotina de atividade física, a gente nunca vai esquecer desse binômio, né? Dessa combinação. E a busca aí por uma qualidade de vida aí melhor, adequada. O açúcar, ele é o vilão mesmo? Ele pode influenciar no sistema de ansiedade? Muito, muito. O açúcar, vamos pensar no açúcar de mesa, aquele que a gente tem para adoçar o cafezinho, adoçar o suco, ou preparar outras preparações, refeições, etc. E o problema maior são os excessos desse consumo, né? Se eu acabo adicionando lá só um pouquinho, alguma coisa ou outra, tudo bem. Só que como ele me traz esse prazer que você bem comentou no início, traz essa sensação de bem-estar, de prazer, sempre vem os excessos. Quando ele é consumido, e o açúcar não só está no açúcar de mesa, ele está nas massas, nos pães, nos biscoitos, nos produtos industrializados em grande quantidade, tá? Quando fazemos o consumo, tem um pico de glicemia, um pico de glicose no sangue, de açúcar no sangue, né, popularmente falando, e essa situação traz bastante malefícios. O açúcar também traz uma questão fermentativa no nosso intestino, e isso acaba afetando também a saúde intestinal, e aí afeta nível sistêmico em todo o nosso corpo também. E os grandes vilões? Café. Nossos índices glicêmicos. Quais são os grandes vilões? Então, a gente pode pensar nos doces em geral, açúcar, né? O chocolate, ele não é tão ruim. Saber escolher o chocolate, né? O chocolate amargo, acima de 70%, ninguém gosta. Não é atrativo. Eu adoro. Eu gosto dos 90%. Gostar eu sim. gosto. Ó, o diretor falou que ele gosta também dos 90%. Mas assim, comer um Kinder Ovo, Ó lá. Nutella. Porque tem mais açúcar do que chocolate. Então, é isso que me agrada. Faz sentido. Tem mais açúcar esse doce. É um doce, não é um chocolate.
Traz o bem-estar. Explodiu a consciência. Posso fazer a minha pergunta agora única e exclusiva? Então não é o chocolate o vilão da história, mas É é o o açúcar. açúcar, É, sempre é o sempre açúcar, foi o nesse açúcar. sentido. Mas aproveitando que a gente tá falando de açúcar, o adoçante, Boa pergunta. ele pode ser tão maléfico quanto? Sim, também. O adoçante, ele foi feito para o consumo dos diabéticos, ponto, tá? É um alimento dietético para diabéticos e com moderação também, né? O açúcar em substituição o adoçante em substituição do açúcar, ele pode aumentar a sua vontade de consumir doce. Tá? Indiretamente, ele pode estimular e dar indícios para o seu corpo pedir mais açúcar, tá? Além de alterações hepáticas, que é de fígado, alterações do pâncreas, ele pode ocasionar. Aí nós temos adoçantes artificiais e naturais. Temos aí os dois lados também. Os da indústria de alimentos são os artificiais. Os mais aí utilizados. Temos aí de forma mais natural alguns que podem, para algumas pessoas, como o xilitol, o eritritol, causar uma ação mais fermentativa, um desconforto gastrointestinal, até mesmo diarreia, né? Então não é tão interessante. Ele é o natural, mas não tão interessante. E tem a folhinha de estévia, que é natural, é um chá. A estévia é uma folhinha bem pequenininha e ela tem essa doçura bem concentrada, mais do que o açúcar. Só que é difícil as pessoas conhecerem, é difícil as pessoas, por exemplo, amacerar um pouquinho e adicionar lá no seu café, tá? Então, tem essa relação. Eu também não acho legal o consumo de adoçantes. Eu costumo. Eu tô assim, agora, a professora fez um comentário que me deixou agora, ela plantou um triplex Senão na ele minha vai cabeça. sair voando aqui, gente, Ela pelo plantou um amor de triplex Deus. na minha cabeça. Porque o café, Café. mas assim, peraí, é só o café sem açúcar? Na verdade, o grande consumo do café não é ele propriamente, só ele. Se a pessoa toma lá a sua dose lá no início, né, na manhã, tudo bem. O problema é que as pessoas acabam consumindo em alta quantidade, concentração durante todo o dia. Dá para a gente substituir ali o café por chás, né, etc. E o outro problema é, como você citou, a adição de açúcar nesse café. Ah, mas eu tomo esse café sem açúcar. Então, a gente dosa a quantidade, tá? Ele estimula muito, né, o sistema nervoso, a cafeína, só que o estímulo dele é momentâneo também. Por isso que a pessoa toma um cafezinho, logo depois tem vontade de tomar mais outro cafezinho, porque quer manter aquele estímulo linear o tempo todo. E o nosso corpo, né, ele vai e vem, não dá para manter o tempo todo ali, né, porque a pessoa quer se manter ligada, quer trabalhar, produzir muito, e altos picos de cafeína pode prejudicar nesse sentido, e muito o sono no final do dia. Antes de eu ter meu momento, papum, pergunta-resposta, posso ter meu outro momento? Com certeza! Se consagra, velho! Muito obrigada. Tenho certeza que vocês estão adorando assistir até aqui. E que vocês vão entrar no Mar Especiarias, assim como o Vlad, porque ele já fez a pergunta dele pra perder o buchinho. Ele vai entrar, vai pegar o shot matinal dele e vai começar, assim como você. Então vai estar na descrição o link para você encontrar os seus shots matinais, tanto do site como do Instagram, como também vai estar nas redes sociais do FAMESPcast. Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever. Ela vende muito bem. Ela é Eu não sei, ótima. a gente conversa Vou coisa, contratá-la. Eu não me atrevo, de verdade mesmo. A gente combina, né? Algumas coisas a gente tem mais habilidade. Claro. Essa é uma habilidade que eu não quero ter. Eu deixo pra essa menina aqui. E Ela vai, eu só ótima. olho pra ela assim, ó. E Ela deixa. é ótima. Ela vende muito bem o produto. Muito bom. Pro, então agora Pois a gente vai fazer um bate-bola. Perfeito. Eu vou te falar algumas coisas e você vai me falar prós e contras dessas coisas. Tá bem. Então vamos lá. Primeiro, dieta detox. As dietas polêmicas, né? Pensando no aspecto positivo, né? A dieta detox auxilia no emagrecimento, olha lá, né? No buchinho, na gordurinha localizada, né? Que começou. Auxilia. Nesse sentido, é ótimo. Traz uma ação anti-inflamatória, então trabalha a inflamação do nosso corpo. Aí vamos olhar, ter o outro olhar.
né? Ela tem que ser com acompanhamento, sempre, todas as condutas nutricionais, acompanhamento de um nutricionista. E ela tem um lado, às vezes, um pouco desconfortante ao final da conduta, que é um efeito laxativo. Então, tem um determinado momento desta dieta que você tem que fazer uso de um sal amargo, e este causa bastante episódios aí de diarreia. Então, é algo desconfortante para algumas pessoas. E ela tem que ser indicada por um período curto, não dá para prolongar, né? Período curto para não ter carência nutricional. Dieta low carb. Ah, essa é famosa. Essa é aquela Muitos que você emagrece e volta. produtos desenvolvidos nessa linha low carb. A conduta da dieta low carb é redução de carboidratos, como o próprio termo traz, né? Mas não é tão drástico. Se o indivíduo adulto tem uma indicação de 300 gramas de carboidrato por dia, ela chega pelo menos na metade, 150 gramas de carboidrato. Então, de forma positiva, ela melhora os índices glicêmicos, porque não vai dar aqueles picos de glicemia que a gente comentou aqui, não vai ter o açúcar, né? Não vai dar o pico de glicemia. Isso pode colaborar no tratamento para um diabético, pode colaborar para um indivíduo que está com pré-diabetes, pode colaborar com os níveis de colesterol, redução do colesterol e do triglicerídeo, né? Com os níveis de gordura, né? De forma geral. E aí, o outro lado, né, da história, dependendo de uma dieta de muita restrição, o indivíduo, quando volta ao protocolo normal, ele acaba querendo comer tudo que ele não comeu durante aquele período, tá? Essa conduta entra como contra, né, um efeito negativo para todos os protocolos, as condutas nutricionais. Por isso, da importância de um acompanhamento nutricional. Não dá para fazer isso sozinho. Né? Essa é difícil, tem experiência própria. É muito difícil. Dieta cetogênica. Essa é mais complexa que a low carb. A low carb você ainda tem uma quantidade de carboidrato, porque entra verduras, legumes, frutas. Lembrando que fruta tem carboidrato, tem frutose, né? A cetogênica você vai tirar tudo isso. Você vai consumir basicamente alimentos fontes de proteína, carnes e gordura. Ai, que coisa boa, vou comer muita gordura. Não é bem assim. São gorduras que trazem benefícios à saúde. Frutas oleaginosas, óleos de boa qualidade, como azeite, e outros óleos de sementes aí positivos, tá? Ela é uma dieta bem restrita. Bem restrita. Ajuda no emagrecimento. Se for bem acompanhada, ajuda no ganho de massa muscular, claro, com atividade física em conjunto, né? Agora, um lado bem contra, né, bem negativo, ela causa um mau humor, a pessoa fica irritada, porque sem açúcar, ela fica irritada. Descobriu o que você está comendo. Eu descobri sua dieta, Mel. É estresse final de faculdade. Tá associado. Próximo. Esse é muito falado também, muito feito. Jejum intermitente. É outra conduta que dá para associar a qualquer desses protocolos que a gente conversou agora. O jejum intermitente tem que ser sempre acompanhado também com um profissional, tá? Tem um lado aí bem positivo do nosso corpo estar mais tempo no sentido dele trabalhar melhor com o que ele tem ali presente, do indivíduo ter um bom desempenho profissional, cognitivo, porque ao invés do corpo estar se preocupando em digestão, porque fornecer o alimento, não. Ele está sem alimento, o cérebro está totalmente ali concentrado no que precisa ser feito. Então, tem um lado positivo. Ele tem que ser iniciado pelo menos aí no mínimo de 12 horas e depois vai aumentando, 14, 16, 18 horas, tá? Para alguns indivíduos, isso é muito difícil. Muito difícil, né? Ficar muito tempo sem comer causa enjoo, mal-estar, vontade, sensação de desmaio, etc, tá? Para iniciar, pelo menos, quem deseja iniciar esse protocolo, uma vez na semana, um jejum menos prolongado de 12 horas, com acompanhamento nutricional, depois isso vai aumentando, vai aumentando. Claro que tem um lado positivo de ganho, de perda, de redução de peso, de ganho de massa muscular, lados aí positivos. Mas tem um outro lado também, que as pessoas às vezes não se adaptam, ficam cansadas, sem energia, devido aí ao protocolo.
E por falar de profissionais, estamos falando muito, né, profissional da área da saúde, Saúde. né? E qual o papel que esses profissionais têm na orientação sobre nutrição para pacientes com ansiedade? Sim, ótimo. Eh, envolve o profissional da saúde, dos profissionais de forma geral, envolve em várias vertentes. Então, a gente pensa no nutricionista, nessa alimentação mais saudável, anti-inflamatória, antioxidante, né? De trabalhar dentro da rotina, de trabalhar dentro do dia a dia desse indivíduo, desse paciente. Não só ele, a gente pode pensar em terapeutas, que pode colaborar nesse sentido da ansiedade, educador físico, trabalhando o exercício que mais atraia o indivíduo, né? Podemos pensar aí em outros profissionais aí da área de saúde ou em outros protocolos. O nutricionista vai focar bem em condutas alimentares, em alimentos que podem colaborar nesse equilíbrio melhor. Então, chás, melhorar aí a indicação de chás, ervas específicas. Nós temos, por exemplo, ervas que auxiliam muito no relaxamento, como camomila, né? Erva doce, erva cidreira, melissa, tá? Jasmim, trazem muito esse aspecto de mais tranquilidade. Além disso, com acompanhamento aí nutricional, colocar para esse paciente, olha, faça a sua higiene do sono, então um pouco antes do horário de dormir, né, reduzir as luzes, evitar o uso do celular, né, que acaba estimulando, né, consumir um chá, pelo menos para relaxar 1 hora antes de dormir, para você ficar bem mais acessível ao sono. Existe um composto, um suplemento que muitas vezes o nutricionista indica para dar um relaxamento, que é o magnésio, né, que ele diminui a ação da contração muscular, ele traz uma ação de relaxamento Hoje tem, muscular. inclusive, melatonina que é associada a magnésio. Exatamente, a melatonina é um exemplo, mas tem que ser muito observado, né, dentro das condutas. Mas a magnésio é um mineral bem interessante que traz a ação de relaxamento. E aí, consequentemente, o indivíduo mais relaxado, menos estressado, menos ansioso, ele consegue dormir. E dormir é um fator muito positivo para o relaxamento. Né, vamos deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo, para você que está nos assistindo, assim. A professora deu muitas dicas, Com certeza. né, de chás. Não vai sair tomando, assim, a reveria. Exatamente. Não, vai no profissional, Perfeito. procura um profissional, ele vai te indicar qual o melhor tratamento para você, Perfeito. né? A professora passou muita coisa aqui, né? Mas O assim cara vai, né? assim como ela passou, ela também falou, sempre com acompanhamento. Mas é importantíssimo Sim, a gente frisar sim. isso, né? Perfeito. Para que você que está assistindo o nosso programa, em qualquer canto do planeta ou universo, procure sempre um profissional. Sim. É ele que vai falar as gotas que você precisa colocar, como que você vai tomar tudo isso, né? Então é muito importante estar frisado isso no nosso programa, né? Quantidade, lembrando que isso é sempre individual, né? Na Isso. conduta é algo sempre avaliado individual. E não é por nada não, Vlad, mas quem também tem interesse nessa parte de alimentação, nutrição, vem fazer aula na Valesp. É lógico, eu vou fazer um curso com a gente aqui. Com certeza. Isso é coisa, ó, papo, gente. Tá até o link na descrição. Já falei. Uhum. Pro, eu sei que a gente já deixou claro em vários momentos durante o podcast, mas para ter assim um momento final, quais são as estratégias para quem deseja ter uma mudança de hábito, uma mudança de alimentação que vai impactar na saúde mental, como todas de certa forma acabam impactando? Então, quais são as estratégias que essa pessoa pode tomar? Tá, primeiro pensar numa rotina, né? Tentar implantar dentro da sua. Tô anotando tudo. Já anota tudo aí. Dentro da sua vida, do seu dia a dia, a implantação de uma rotina, né? Muitas pessoas acham que isso maçante, ruim, mas isso faz bem para o nosso corpo, ter aquela organização, né? Então, na sua rotina, o horário de acordar, claro que muitas vezes é variado dependendo da sua atividade diária, né? Mas o seu horário de dormir, de descansar, de acordar, né? Falamos do consumo de água, da hidratação que é fundamental, dei a dica, pelo menos 35 ml por quilo de peso. O consumo de alimentação variada, então, a gente cita pelo menos em torno daí de
4, 5 refeições diárias. Claro que a gente fala 6, né, em média. Mas se você tiver numa conduta de jejum intermitente, por exemplo, isso não funciona. Então, uma alimentação variada. Consumo de legumes, frutas e verduras, é citado pelo menos 3 tipos de verdura, legumes ao dia, 3 diferentes frutas ao dia, faz o consumo. Entra o grupo dos cereais, né, que entram arroz, pode entrar as massas, claro que se possível de forma integral, então entram as fibras alimentares, que melhoram o bom funcionamento intestinal, etc. Então são orientações bem amplas, bem gerais. O consumo de chás, que a gente já bem colocou, né, sempre ali com orientação. E, além disso, volta do binômio, atividade física, e também ter seu momento de descanso, de relaxamento, de se desligar, para que o seu corpo entenda, puxa, agora é o momento de eu descansar, de repor ali as minhas energias. É um processo, né, de rotina, o dia a dia que vai mantendo adequadamente isso tudo, né? Eu tô com peso na consciência. Pena, Não era objetivo. Falando isso, tô assim, ó. Caramba, né? Eu vou chegar em casa, eu não vou comer o que eu tinha que Você vai comer. tomar o seu chazinho, Eu não vou. que você tem o seu De blend. verdade. Bel, olha, que programa foi esse com a professora Paula, né? Que bom. Passou tão rápido. Sim. E só que a gente, infelizmente, tem que, né, Ah, encerrar o nosso que programa. pena. E a gente sempre fica, né, usando aquele momento, né? Qual o seu método, professora de sucesso? Meu método de sucesso, boa! Olha, essa foi profunda. Foi profunda. Vou colocar uma frase. Fazer o que gosta. Acho que você, quando faz o que gosta, claro que nem sempre a gente consegue fazer tudo que gosta, mas dentro da forma, dentro do que a gente se propõe, fazer bem feito e fazer o que gosta, eu acho que é algo que nos leva à saúde e o bem-estar. E outro fator, eu vou completar, né? E outro fator interessante é o autocuidado. Se cuidar da sua saúde e pensar, puxa, eu quero chegar em tal fase, em tal ciclo da vida bem. Eu quero estar independente naquele momento, lá no ciclo da vida, na fase senil, eu quero estar bem, quero levantar da cama, quero usar o banheiro sozinha, né? Quero tomar meu banho sozinha. Pensar nisso. E isso é plantado, essa sementinha é plantada durante todo o decorrer da vida. Cada dia mais superam na hora dessa resposta. Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast sensacional. E para todos vocês, né, que estão nos curtindo aí, assistindo, Vel, onde que acha a gente nas redes sociais aí, Vel? @famespcast, mas se você tiver dificuldade aí pra achar qualquer coisa, tá na descrição. Assim como o Mar De especiarias. Isso mesmo. Como é que a gente consegue segui-la nas redes sociais? Pelo @Mar de Especiarias. Lá eu dou bastante dicas, além do consumo de chá, shots matinais, produtos para saúde e bem-estar, mas também dicas nutricionais, de alimentação saudável, né? O consumo adequado. Tá? Mar de Especiarias, estamos lá esperando por vocês. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço a mais uma participação. Foi incrível, né, Vel? Eu que agradeço. Foi incrível. E você que tá aí, ó, até o próximo programa e o nosso tchau, tchau!